Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso projeto aqui de Pergunte, que a PNL responde, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: medo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso existe? Você pode colocar isso num carrinho de mão? Meu nome é Catarina Chaves, eu sou psicoterapeuta, sou programadora neurolinguística, coach e hipnoterapeuta. E a minha missão é levar a PNL a todos vocês, ou seja, levar a PNL para aquelas pessoas que fazem isso muito bem, para aquelas pessoas que conseguem fazer da vida delas e que querem fazer da vida delas o que elas desejam, né? Porque para a gente fazer alguma coisa na vida da gente, a gente tem que querer e fazer. Não adianta eu querer impingir alguma coisa a alguém. O movimento sai da vontade de querer fazer alguma coisa, tá certo? E essa pergunta aí, né, de poder botar num carrinho de mão, pode parecer uma brincadeira, mas é isso mesmo que acontece, né? Ela é real, a gente pode colocar o celular que eu estou aqui falando no carrinho de mão, nós podemos colocar areia, nós podemos colocar a pedra, mas nós não podemos colocar a depressão, nós não podemos colocar a ansiedade, então ela não existe. Partimos desse pressuposto, né? E quando eu falo que ela não existe, eu não estou fazendo um pouco, tá, do sentimento de vocês, eu não estou fazendo um pouco daquilo que vocês estão sentindo, daquilo que acontece com vocês. Muito pelo contrário, eu mesmo já passei por uma situação que eu consegui elaborar ela com a PNL, que foi que eu já falei no meu primeiro vídeo que eu fiz sobre Pergunte que a PNL responde, em que eu falava sobre PNL. Eu já falei que eu tinha 25 anos que eu não andava de avião e eu comecei a andar depois. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não tem medo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A gente faz isso de alguma forma. A gente torna isso real. É alguma coisa que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós processamos dentro da nossa cabeça, que nós processamos dentro do nosso cérebro. Então, que a gente faz com que isso aconteça neurologicamente, neurobioquímico, neurologicamente. As experiências, elas possuem uma estrutura, tá? Elas têm uma estrutura dentro do cérebro. Então, quando acontece com você de você ter alguma dessas coisas aí, você está vendo algumas imagens, tá? Que você está, vamos supor, quando eu tinha medo de avião, eu me via dentro do avião, eu ouvia a aeromoça falar alguma coisa sobre apertar cinto ou qualquer coisa, ou sobre alguma situação de pânico. Eu sentia alguma coisa fisicamente, eu sentia alguma coisa no meu corpo, em algum lugar do meu corpo. No meu caso, eu sentia na garganta, fechar a garganta, eu sentia secura na garganta. E eu conversava comigo mesmo, dizendo: a situação não é legal, a situação está complicada, eu vou me sentir mal aqui, eu estou me sentindo muito mal. Então, isso é a parte do diálogo, isso são as emoções que a gente traz para a gente, porque tudo que a gente faz, a gente traz para o corpo. O corpo, ele é ligado à parte neurológica. O corpo é ligado à parte que nós pensamos sobre aquilo. E o cérebro, ele não sabe o que é falso e o que é verdadeiro. Um exemplo disso podia ser quando a gente sonha, né? Quando você sonha, você não tem todas aquelas reações de taquicardia, de pânico, de medo, como se aquilo estivesse acontecendo realmente. Então, o cérebro, para ele é como se o processo fosse verdadeiro, é como se o processo estivesse acontecendo de fato com você.
Isso se passa neurologicamente da seguinte forma. Os nossos neurônios, aqueles axônios, que são aqueles filamentos depois do neurônio, eles são envolvidos por uma bainha que a gente chama, por uma capa de gordura, que chama bainha de mielina, tá? E essa bainha de mielina, cada vez que nós temos algum pensamento repetido e nós pensamos, seja lá o que for, seja pensamento bons, seja pensamentos não tão bons, cada vez que nós pensamos alguma coisa, repetimos esse pensamento, essa bainha de mielina, ela se adensa mais, ela engrossa mais. Então, ela se torna uma corda cada vez mais resistente, cada vez mais forte, para ela ser rompida. E nós conseguimos fazer o rompimento dessa, enfraquecer essa bainha de mielina quando nós mudamos a direção, quando nós mudamos o padrão do nosso pensamento, mudamos a estrutura do nosso pensamento, da nossa experiência. E aí, automaticamente, essa experiência passa a ser outra. Uma boa metáfora disso seria quando nós passamos numa grama, por exemplo. Se nós passamos num tapete de grama, num lugar gramado, várias vezes pelo mesmo lugar, aquele lugar ali ele vai ficar desgastado, ele vai ficar sem a grama no local. E a partir do momento que nós mudamos a direção, nós mudamos o caminho, começa a crescer grama naquele local outra vez e um outro lugar vai ficar desgastado. Então, o circuito cerebral, o circuito das emoções, aquilo que a gente fica repetindo muitas vezes, acontece dessa forma, acontece desse jeito para poder reforçar esse pensamento que nós temos, reforçar essa situação. Nessas situações, por exemplo, de angústia, de ansiedade ou de depressão, quantas vezes nós rodamos o mesmo disco, né? A pessoa fala que ela acorda de determinado jeito, ela tem determinados pensamentos, ela começa a ver determinadas visões, você pode perceber que é sempre da mesma forma. Aquelas visões, aqueles quadros, né, que estão na nossa cabeça, eles podem ser perto ou distante, eles têm cor ou eles não têm cor, ou eles parecem um filme ou eles parecem uma fotografia. Nós escutamos determinadas coisas como uma trilha sonora mais triste na nossa cabeça e nós sentimos isso em determinada parte do corpo, ou um aperto no coração, ou um nó no estômago, ou um aperto na garganta, como era o caso quando eu tinha o medo de andar de avião. E nós falamos para a gente mesmo sempre as mesmas coisas. Ah, eu estou mal. Ah, que vontade de me matar. Ah, eu tenho medo disso. Nós tocamos o mesmo disco várias vezes e várias vezes. Então, nós vamos adensando essa capa de mielina, falando dessa parte estrutural, né? Nós adensamos isso e nós colocamos isso cada vez mais neurologicamente no nosso organismo e na nossa ideia, né? Por isso, às vezes, a gente não sabe só como lidar com isso, porque nós, às vezes, não temos a consciência de que isso está acontecendo, de que nós estamos processando isso dessa forma, desse jeito. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci que ela tinha medo de avião. Não era eu no caso, não, porque eu nunca fiz isso que essa pessoa fazia. Muito pelo contrário, eu fazia diferente. Essa pessoa que tem, acho que até hoje, muito medo de andar de avião, ela assiste vários filmes, todos os filmes sobre acidente de avião, ela assiste sempre, porque na ideia dela, ela assistir os filmes várias vezes, ela ia se acostumar com aquela situação e aquela situação não ia mais apavorar ela. Muito pelo contrário, né? Cada vez que ela assiste, ela adensa mais essa bainha de mielina, ela adensa mais isso no cérebro, ela reforça cada vez mais isso no seu cérebro e isso vai se repetindo indefinidamente. Então, o que nós fazemos, ou o que nós devemos fazer, né, que a PNL sugere a gente que faça, é que a gente quebre
essa estrutura, que a gente quebre essa forma de fazer isso para a gente pegar aquele caminho diferente que eu estava falando para vocês que deverá ser tomado. Então, agora, a sugestão que eu vou fazer para vocês agora, hoje o nosso encontro vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer uma prática de PNL, tá? Vou fazer uma das coisas que a gente chama de prática. Tem várias para lidar com todas essas situações, mas uma que pode ser bem interessante para vocês, inclusive depois vocês podem, eu vou salvar esse vídeo aqui e vocês podem colocar, ouvir eles várias vezes, no fim, depois vocês já vão gravar, né, na cabeça e não vão precisar mais estar me ouvindo, mas é uma das técnicas que tem, que a gente chama de estado coach. Esse estado coach, ele foi criado por uma das pessoas que desenvolve a PNL, que é o Roberto Diltz, e ele estruturou isso, ele fez esse estado coach para que as pessoas pudessem se empoderar, e não só nessa parte de lidar com essas questões todas, mas também outras questões, como você for falar em público, como se você for fazer uma prova, como se você for estabelecer uma conversa com alguém. E no dia a dia, ela é interessante você fazer ela no seu dia a dia para que o seu dia seja melhor. Coach ele pegou esse nome de uma cidade que tinha no norte da Europa, que chamava Coach. E essa cidade, ela ficou famosa por fabricar carruagens, que lá eles chamam de coach. Então, então passaram até a chamar essas carruagens de coach. E o que é um coach, né? O que é uma carruagem? Uma carruagem é um container que ele te leva de um local para um outro local de uma forma protegida. Ele ali dentro daquela carruagem, dentro daquele coach, ele está protegido das intempéries, protegido do sol, protegido da chuva, protegido de qualquer coisa externa que possa alterar você ou que possa alterar o seu estado. Então, ele fez essa associação, que quando você fizesse essa prática, você estaria como que protegido dentro de um container, protegido dentro de um estado que nada te afetaria. E essa prática, ele se filiou, vamos dizer assim, ele estruturou também na cultura indiana, tá? Porque ele alinha os nossos meridianos, ele alinha a nossa estrutura. Para quem conhece os chakras, né, vai me entender muito bem, ou acho que as outras pessoas também, elas sabem que quando a gente está centrada, a gente está num estado que a gente consegue estabelecer uma boa relação com a gente mesmo e com o mundo lá fora. Então, eu vou fazer esse estado coach com vocês. E eu ia pedir para que vocês se colocassem de uma forma o mais tranquila possível, uma forma confortável. Se vocês desejarem, durante esse processo, durante isso que eu for falando com vocês ficarem de olhos fechados, vocês podem. Eu, por exemplo, eu me concentro muito melhor quando eu estou de olho fechado, mas tem várias pessoas, o André Persa, por exemplo, que foi o meu professor de programação neurolinguística, coach, hipnoterapia, ele falou que ele se concentra melhor com os olhos abertos. Aliás, se alguém desejar fazer algum curso, né, se alguém mora em São Paulo, em Curitiba, e desejar fazer algum curso nessa área, é uma pessoa que eu super indico. Ele é uma pessoa excelente, uma pessoa super generosa e, o mais importante, nesse caso, ele é uma pessoa super competente para fazer isso tudo que ele faz. Então, é uma pessoa que eu super indico, eu sempre compartilho coisas dele aqui. Mas vamos lá, esteja então em um local, tá? Em uma forma bem descontraída, bem relaxada, sentada, de olhos fechados ou não, tá? Para que vocês se sintam bem. Qualquer coisa, eu vou salvar depois esse vídeo também para vocês voltarem a ouvir outra vez e compartilhar com outras pessoas, certo?
Então, com os olhos fechados, concentrados, eu vou pedir para vocês que se coloquem dessa forma, assim, bem tranquila, bem relaxada, e escolham aquilo que hoje pode incomodar vocês. Escolha aquilo que trouxe vocês até esse vídeo, aquele estado que vocês sentem ainda hoje, medo, ou depressão, ou síndrome do pânico, ou ansiedade, qualquer coisa que daqui para frente vocês vão estar num estado muito melhor e que vocês ainda sentem. Por que é importante trazer agora, né? Porque quando nós vamos de um local para o outro, quando nós vamos por exemplo, se eu estou numa zona de perigo e eu quero chegar no lugar onde eu esteja bem, eu vou alimentar meu GPS só com o local que eu vou estar bem. Por exemplo, eu quero ir de uma zona de conflito no Rio até a Tijuca, que é onde eu moro. Eu tenho que colocar o meu endereço aqui, mas eu tenho que colocar o meu endereço lá também, aonde eu estou, a rua que eu estou, o CEP que eu estou, porque senão o meu GPS não vai funcionar. Então, eu tenho que saber ainda uma vez aquele estado que eu estou para saber aonde eu quero chegar e aonde eu vou chegar. Então, eu quero que vocês pensem com vocês mesmos sobre esse estado, tá? Esse estado em que vocês se sentem com isso ainda hoje, mas que no futuro próximo vai ser diferente. Eu quero que vocês se vejam nesse futuro. Eu quero que vocês formem uma imagem disso que vocês ainda sentem, tá? Como você sente, como você está nesse estado ainda limitante. Como você se vê nisso, seja medo, ansiedade, depressão, como você se sente ainda hoje, agora, nesse estado? O que você vê? Como é que é essa imagem? Essa imagem é móvel? Essa imagem é parada? É preta e branca, colorida? É longe? Ou é distante? Como que é essa imagem? E o que vocês escutam? O que vocês escutam? Existe alguma coisa fora de vocês que vocês escutam? Algum som? Alguém falando alguma coisa? Alguém dizendo alguma coisa? Como é que é isso? Esse som é de uma determinada altura? É de uma determinada textura? Porque som também tem textura, às vezes ele pode ser mais estridente, ou às vezes ele pode soar mal ao ouvido. E onde especificamente no corpo vocês sentem isso? Em que local no corpo vocês sentem essa sensação? Em que local que ela está? E como que é essa sensação que vocês sentem? Porque a sensação, geralmente, ela tem uma direção. Ela pode rodar, ou ela pode ser para fora, ou ela pode apertar, ela pode contrair, ela pode se expandir. Como que é essa sensação? E o que você fala para você mesmo enquanto você sente tudo isso aí? Traga a sua memória, traga a sua cabeça, traga você isso tudo que você ainda sente. Tudo isso que ainda você vê como uma situação limitante. E imagine tudo isso aí acontecendo agora com você. Como você se sente, como você está, como você processa tudo isso. Então, agora eu quero que você faça o seguinte, tá? Agora eu quero que você comece a se lembrar de uma outra situação. Uma situação em que você se sentiu muito bem. Uma situação em que você se sentiu satisfeito, em que você se sentiu confiante,
em que você se sentiu corajoso, em que você teve uma sensação muito boa dentro disso tudo. Tá? Lembre-se dessa situação. E se agora, nesse momento, você está com dificuldade de lembrar dessa situação, invente uma. Nós somos muito bons em inventar situações, né? Porque se fosse assim, a indústria do cinema não estava tão bem assim. Quanto que o cinema consegue, né? Lembra de uma situação lá que você viu no cinema, que você ficou ótima, que você ficou muito bem? Então, como você se sentiria nessa situação? Como você se sentiu nessa situação? Como você estava? Um sonho, pode ser um sonho, às vezes, que você estava muito bem. Como é você se sentir assim? O que você vê ou como você se vê nessa situação? Que nós temos umas características dentro da nossa mente que elas funcionam da seguinte forma. Nós temos uma tendência ou nos vermos na situação e sentirmos a situação como se a gente tivesse, a gente chama isso em PNL de associada à situação, ou nós estamos numa situação dissociada, ou seja, nós estamos nos vendo como se nós nos víssemos num filme. Então, como é para você estar nessa situação muito boa mesmo? O que você vê, como você vê, o que você escuta, tá? Como é que é a situação em volta de você? Eu, por exemplo, eu gosto muito de escutar sempre que tem um barulho de mar perto de mim. Isso me faz muito bem, é uma sensação que me deixa muito bem. Tem outras pessoas que gostam de escutar o som da natureza ou música. Como é para você? O que você escuta nessa situação? Mas eu quero uma situação específica. Eu quero que você monte como se fosse um filme de uma situação específica, tá? E você participasse desse filme. E como você se sente nessa situação? Em que parte do corpo específica você sente isso? Pode ser em qualquer parte do corpo, na cabeça, não tem um certo, um errado. Tem qualquer parte que você está se sentindo agora muito bem nessa situação. E qual o movimento que essa sensação faz? O movimento pode ser, novamente, para cima e para baixo, para dentro e para fora, para a direita e para a esquerda, pode rodar, pode expandir. Como é que você se sente? E o que você fala para você mesmo quando você está nessa situação? O que você diz para você mesmo quando você está nessa situação? Como que é? Como que é essa situação toda para você? E eu quero que você amplie essa situação, amplifique essa situação, torne ela maior. Como se você expandisse, você vai aumentando essa emoção que você está inserido nesse contexto, certo? Essa situação boa, você amplia ela, você faz ela maior. Aumenta essa situação. E agora, com essa sensação dessa situação, com essa sensação dessa emoção, eu quero que você coloque as suas mãos no abdômen. Um pouquinho abaixo do umbigo, você coloque as mãos no abdômen, tá? E você leva essa sensação boa, para o seu abdômen, e você sente que essa situação, ela se espalha pelo seu abdômen, ela contamina, como se ela contaminasse todo o seu abdômen, e ela espalha em sensações boas dentro do seu abdômen, dentro das suas vísceras, dentro do seu corpo. E você espalha essa situação. E quando ela estiver no ápice, quando ela estiver muito bem espalhada, muito bem fixada no seu abdômen, você repete para você mesmo: eu estou centrado, centrada, eu estou centrada. Quando você estiver com essa sensação muito boa aí no abdômen, essa sensação toda que você levou para isso que você está sentindo. E agora eu quero que você amplie essa sensação boa, eu quero que você amplie essa sensação até ela chegar no nível do coração, tá?
E ali no nível do coração, eu quero que seja igual como se fossem círculos concêntricos. Eu quero que você amplie também essa sensação boa aí. Eu quero que você estabeleça esse contato. Você sabia que quando o coração ele mantém ele foi medido eletromagneticamente, você pode sentir o seu coração, tem um instrumento que mede a 3 metros de distância. E são ele tem círculos eletromagnéticos que ligam, né, a outros círculos eletromagnéticos da Terra, do espaço. Então, como você pode se ligar aí no seu coração e manter essa sensação aumentada, e aumentar ela conectada com o seu abdômen, conectada ao seu coração, e você pode aumentar essa sensação. E quando ela estiver no ápice, no auge dessa sensação, você diga para você mesmo: eu estou aberta, eu estou aberto, aberta. Mantenha essa sensação muito boa aí com você e amplifique essa sensação que você já está ligando, você já está conectando o seu abdômen com o seu coração e amplifique. Agora, com tudo isso, eu quero que você, ainda com a sua mão ancorada lá no seu abdômen e já aberto no coração, eu quero que você leve essa mesma sensação para a sua cabeça. Eu quero que você espalhe essa sensação pela sua cabeça. Eu quero que você espalhe essa energia, conectando o coração, conectando o abdômen, e essa energia se espalha. A cabeça é o lugar da cognição, é o lugar que você vai se conectar a outras pessoas por aquilo que você tem que falar, é onde você vai se expressar com as outras pessoas. Então, amplifique essa sensação aí na sua cabeça, na sua testa, onde tem o terceiro olho, que você pode enxergar tudo aquilo que aparentemente está não acessível a você. Então, amplifica. E quando você estiver nesse estado pleno de planificação, você diga para você mesmo: eu estou presente. Isso. Agora sinta que toda essa energia que se espalha em você, se espalha em torno de você, centrada no abdômen, aberta no coração, presença na cabeça, conectando tudo e te deixando centrada, te deixando alinhada. Imagine que toda essa energia, ela te envolve, ela envolve você toda, ela envolve tudo que está ao teu redor, ela envolve tudo que te conecta com as outras pessoas, que te conecta com o mundo. E quando você estiver no auge dessa energia, você diga: eu estou conectada, eu estou conectada. E amplia isso, amplia cada vez mais, te levando a um estado ótimo, que você sabe que você está agora, que você sabe que você está participando agora. Isso mesmo. E agora eu quero que você pense no futuro, onde você vai se ver lá no futuro com toda essa nova estrutura se espalhando por você, com tudo isso aí que você sente, que você vê, que você pode, se espalhando por você, se espalhando pela sua vida, se espalhando por todas aquelas coisas que você faz, por todas aquelas relações que você estabelece, por tudo aquilo que você pode fazer por você, e espalhe isso em todos os aspectos da sua vida. E todas as vezes que você quiser
estar nesse estado excelente, que você quiser mudar esse seu estado por um estado muito melhor, é só você colocar as suas mãos no seu abdômen, porque aí está ancorado tudo isso. Âncora em PNL são coisas que nós fazemos para nos lembrar daquilo que nós temos que fazer. Existem muitas âncoras, existem as âncoras de música, aquelas que nos levam num estado muito melhor, aquelas que nos levam num estado onde nós estamos muito mais poderosos, onde nós estamos muito felizes. E eu vou fazer uma contagem até 3. E quando eu disser 3 e estalar os dedos, você vai retornar ao aqui e agora, você vai retornar a esse espaço agora, a esse tempo agora, se sentindo muito bem, se sentindo muito poderoso, poderosa, sentindo um bem-estar enorme, sentindo um bem-estar que você quer e deseja perpetuar em outras situações, que deseja que aconteça daqui para frente em todas as situações da sua vida, se sentindo esse melhor que você pode, que você merece, que você é capaz de fazer por você. Então vamos. Isso mesmo, traga esse estado todo para você. 2, se sinta totalmente feliz, totalmente integrado, e quando eu disser 3, você vai estar aqui agora e voltar aqui agora comigo. 2 e 3, e volte aqui comigo, abra os olhos e esteja aqui novamente. Tá certo? E eu queria te perguntar se você acompanhou isso, você que está aí aqui comigo, seja agora, seja quem no futuro ouvir esse vídeo, ver essa live, se você se você participou, e põe seus comentários, como você se sentiu, o que você sentiu? Você pôde perceber essa energia correndo no teu corpo? Você pôde perceber essa mudança de estado? E como você se lembra agora, tá? Daquele estado lá? Como é que é para você aquela situação que era limitante? Como é que ela estava para você? Você consegue se lembrar, se é que a sua memória já não varreu tudo para o esquecimento? Não varreu tudo para uma piscina de ácido que acabou com tudo? Você consegue ainda se lembrar daquele estado que era limitante? Põe seus comentários aqui, diga o que você achou, diga como você participou, diga se ele foi importante para você, e se você quer passar ele para frente, se você deseja passar ele para frente, você acha que tem outras pessoas que merecem também, como você, ouvir isso, participar disso. Coloque aqui, coloque o nome dessa pessoa aqui embaixo, marque essa pessoa para que ela escute esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, dê seu like aqui, porque quanto mais likes eu tiver aqui, mais pessoas vão poder ver. Assim que funciona o Facebook, quando você dá muito likes em algum comentário, alguma postagem, ele vai aparecer na timeline de muito mais pessoas. Então, se você põe seu like aqui, muito mais pessoas vão poder usufruir desse conteúdo, vão poder ver isso que você está assistindo agora, tá certo? E repita, como diz o teórico que falou isso, repita isso muitas vezes na sua vida, repita isso de manhã ao acordar, repita isso à noite quando você for dormir, e você vai perceber que cada vez que você fizer, vai ser muito melhor do que a vez anterior, e você vai ficar muito melhor, tá certo? E preste atenção em tudo isso que você pode fazer por você. Preste atenção nas coisas que você pode, nos estados que você pode mudar, mas como eu falei, você tem que querer mudar, tá? Porque tem determinadas pessoas que às vezes elas falam daquilo que elas sentem, elas sabem às vezes, até elas têm a chave do que é que elas precisam fazer para mudar, mas elas continuam naquele estado, porque aquele estado traz alguma coisa para elas, que a gente chama de ganho secundário,
que elas nem têm consciência de que elas não querem abrir mão, às vezes de uma atenção, às vezes de uma pessoa que vai ficar do lado dela. Então, presta atenção nisso tudo, tá certo? E se você tiver alguma dúvida sobre isso, põe a sua pergunta aqui, eu terei um prazer em estar te respondendo. Na próxima live que eu vou estar fazendo, eu vou falar sobre, se não me engano, sobre foco, alguma coisa assim. Vocês me desculpem, mas eu não estou lembrando agora, mas é como manter o seu foco, se não me engano. Eu vou colocar aqui na postagem depois sobre o que vai ser. E ela vai ser na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Nesse mesmo horário aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês, eu agradeço todos que no futuro, né, já fazendo uma ponte ao futuro, a todos que no futuro assistirem essa live também, partilharem essa live, compartilharem com outras pessoas. Eu agradeço a sua participação aqui. E visitem também o meu canal no YouTube, que ele tem outros vídeos lá, tem vídeos de histórias, tem vídeos de alguns produtos que eu vendo sobre essa parte de programação neurolinguística, alguns produtos do André, que ele faz sobre programação neurolinguística, coach, hipnose. São produtos que podem te ajudar a melhorar a sua vida. Como eu falei, é você estar melhor dentro daquilo que você deseja, dentro daquilo que você quer fazer por você. O meu canal do YouTube é Catarina Chaves _PNL.coaching.hipnoterapia, ou ponto hipnose, uma coisa assim. Mas eu acho que aparecendo Catarina Chaves e PNL, YouTube, vocês já vão conseguir lá. E me curtam também lá no canal do YouTube, se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários lá também, para que outras pessoas que acessam o YouTube possam ver, tá certo? Um bom dia para você, um bom final de semana, um excelente final de semana para você. Tchau e até mais, tá certo? Acho que hoje a internet resolveu me ajudar, porque pelo que eu vi eu consegui fazer toda essa live sem interrupções e sem travar. Ponha seu comentário aí também sobre como ficou hoje a transmissão, tá? Muito obrigado e bom dia para vocês novamente.